lá nessa aula, vamos ver quais foram os campos, alguns deles, que foram incluídos no HTML5, que tornaram ele com um código mais semântico e dinâmico. E vamos acrescentar os outros elementos que ficaram faltando no nosso formulário para deixar ele um pouco mais completo. Então, aqui já com o nosso Visual Code aberto, aqui o arquivo que nós iniciamos na aula passada, aqui já estou com o meu navegador aberto, abri ele com o GoLive, já para toda alteração que for feita aqui já alterar automaticamente assim que salvar, já visualizando as alterações. Então, para dar continuidade, antes de criar nossos novos elementos, no formulário que criamos, ficou faltando um item muito importante, que foi o botão que envia essas informações. Eu tenho aqui, no caso, um campo de texto curto, um campo de texto longo, um item selecionável, as minhas caixinhas de seleção e os meus botões de rádio. Eu seleciono apenas um item. Agora eu quero um botão para estar enviando as minhas informações. Então aqui ainda dentro do meu form, eu vou colocar aqui um HR. Vou salvar. Traço aqui uma linha para a gente poder fazer uma divisão. E abaixo dele eu vou criar aqui duas formas de estar inserindo meus botões. Eu posso estar fazendo isso através do meu input, que é o input uma tag que não possui fechamento, ou através da tag button, que essa tag button ela possui fechamento. Então, com os dois eu posso estar criando os meus botões. Vou salvar aqui. Observe que aqui embaixo, ó, como o meu input eu não determinei o tipo de input, por padrão, como a gente já tinha visto na aula passada, eu já cria com padrão de texto. O button, também como ele não tem nada, já veio aqui com formato de botão. Observe quando eu clico aqui, ele já dá um refresh aqui na minha página. Observe que ele atualizou até os itens que eu tinha aqui anteriormente. Porém, a diferença entre os dois é o seguinte, que no input, para definir que ele vai ser do tipo botão, eu tenho que inserir o type e dar o valor para ele de submit, informar que ele é um botão. Vou salvar. Agora observe que ele já mudou aqui para o formato de botão. Ele já tem um texto dentro dele, um texto padrão. Esse texto aqui é o que vai ser exibido no meu navegador quando eu não determinar qual é o texto que eu quero exibir. Então ele já diz aqui o tipo de botão, submit query. Isso é um botão que vai submeter as informações que serão enviadas. Então, para definir esse texto, eu vou fazer o seguinte. Dentro do meu input, vou criar um novo atributo chamado value. E dentro dele eu vou inserir o texto que eu quero que apareça. Então, vou colocar o texto enviar dados. Vou salvar. E observe que agora alterou aqui. O texto do botão é enviar dados. E no meu button, não preciso de type, porque a própria tag já diz qual é o formato. Para a aparência gráfica dele. Vou colocar aqui, entre as tags, colocar enviar dados. Vou salvar. Observe que ele ficou com a mesma aparência gráfica. O type é necessário no meu botão pelo seguinte motivo. O meu type dentro do botão ele vai dizer se ele é apenas um botão comum ou se é um botão de submit, que vai enviar dados do formulário. Então, para enviar os dados do formulário, eu vou inserir o meu type submit. Observe que graficamente não tive alteração nenhuma. Mas para o código HTML, ele sabe que agora é um botão que vai enviar informações do meu formulário. E não um simples botão. Dessa forma aqui eu tenho duas maneiras de criar o meu botão.
E o outro atributo importante, como a gente já acrescentou nos outros elementos, que não pode faltar, é o meu name. Eu tenho que identificar o nome do meu botão. Então, vou chamar isso aqui de botão de input. Quando eu tenho duas palavras, eu gosto de dividi-las através da inicial maiúscula. Não posso começar com maiúsculo, mas no meio da palavra eu posso ter um caractere maiúsculo. E para o meu botão, eu vou também criar aqui um name. E aqui eu vou chamar de botão button. Esse aqui é um botão de input, esse aqui é um botão criado com button. Pronto. Dessa forma aí está concluído o nosso botão de enviar. Mas eu tenho um segundo botão que ele vai ter uma ação diferente, que pode ser feita através do button ou através do input. Vou copiar aqui esse input para a gente aproveitar o código que já criamos. Vou colar. E aqui no lugar de submit, vou criar um reset. O reset, o que ele vai fazer? Em vez dele enviar, ele vai limpar os dados que estão no meu formulário. Então, eu vou criar aqui o texto limpar dados. Vou salvar. E observe que agora eu tenho aqui os meus 3 botões. Vou digitar aqui um texto. Leandro Costa. Texto. Selecionar aqui um item. Marcar aqui mensagem de seleção e um item. Se eu clicar aqui no limpar dados, observe que ele limpou todos os dados do meu formulário sem dar um refresh, que é uma atualização, na minha página HTML. E se eu fizesse isso com o botão de enviar, selecionar o item, marcar mensagem de seleção. Se eu clicar em qualquer um desses botões de enviar, observe o seguinte, que ele sumiu os dados daqui, mas por quê? Porque ele enviou os dados e fez o refresh. Esse limpar dados, que é com o reset, ele não envia nada e apaga os dados que estão no meu formulário. Pronto. Dessa forma aí, a gente concluiu o formulário que a gente iniciou na aula passada. Mas agora eu quero apresentar novos elementos que foram inclusos no HTML5. Então, para isso, eu vou criar aqui, antes do botão de enviar, e antes desse HR aqui, vou até duplicar ele. Salvar. Só que eu tenho 2 HR aqui. Aqui no meio, formulário. Vou até criar aqui um H3. Elementos do HTML5. Salvei. Pronto. Vou criar aqui os novos elementos. Vou incluir aqui. Novos elementos do HTML5. Pronto. Abaixo dele, eu vou criar aqui o meu input. O input não é uma tag nova, como nós já vimos anteriormente. Porém, o que é novo é um type que foi inserido no HTML5. Que esse type é o type de e-mail. Vou salvar. Observe aqui que ele criou como se fosse um texto, uma área para digitar um texto curto. Porém, criando uma tag exclusiva para e-mail, supor que você vai criar um formulário de contato, onde vai ter um campo que vai coletar o e-mail do usuário.
Esse campo de e-mail ele é interessante pelo seguinte: quando o navegador ele registra a utilização do usuário nos campos, às vezes quando eu clico no campo de e-mail, ele já me mostra a sugestão dos e-mails que foram inseridos no meu navegador. E outro dado interessante desse campo e-mail é que no momento que eu acesso esse formulário pelo celular, pelo smartphone, quando eu seleciono esse campo, automaticamente o teclado do meu smartphone, logo abaixo, você já deve ter percebido, e quando eu seleciono o campo de e-mail, ele já dá como sugestão o .com do lado do botão de espaço. E se fosse no campo de texto comum, texto curto, ele não daria essa sugestão. Ele dá essa sugestão de inserir o .com justamente porque é um campo de e-mail. E como restante, não pode faltar o name, chamar de e-mail também. E vou salvar. Vou inserir aqui também um placeholder. E digite seu e-mail. Salvei. Pronto. Campo, digite seu e-mail. Temos um outro elemento muito interessante, que também é feito através da tag input. E foi no type que foi inserido esse novo método, que é o type date. Vou salvar, vou inserir um BR aqui para ficar melhor para visualizar. Desceu aqui. Quando eu clico aqui no campo date, olha só, ele já abre para mim uma janela, um calendário, para que eu possa estar escolhendo a data. Veja a data de hoje, 9 de setembro. Se eu clicar aqui, ele já preenche para mim, ó, 9/9 de 2020. Esse é um campo dinâmico. Essa aparência aqui dele vai depender do sistema operacional que você está utilizando, do navegador que você está utilizando, mas vai sempre aparecer dessa forma. Aqui o mês e o ano que você pode estar selecionando. E aqui abaixo os dias referente ao mês e ano que você escolheu. Se eu voltar aqui para pegar aqui setembro, só que do ano passado, 2019. Supor que você vai querer colocar aqui um campo para estar inserindo a data de nascimento. Então vamos supor que você foi de setembro de 2003. Pronto. De setembro de 2003. Ok. Então aqui o mês agora vai ser referente a setembro de 2003. Olha só, 9/9 de 2003. Aqui 17/9 de 2003. Aqui à frente eu posso estar inserindo a descrição e data de nascimento. Ok, data de nascimento. Clica aqui e escolhe a data. Ok? Esse aí foi um dos campos adicionados aqui no nosso HTML5. Então vou acrescentar aqui o meu name, uma de data de nascimento. Vou aproveitar aqui essa linha para mostrar o terceiro elemento que eu achei muito interessante. Opa, faltou aqui um sinalzinho. Salvar.
Aqui ele duplicou os campos, mas eu vou alterar esse campo aqui. Esse vai ser o campo de hora. Vai escolher o tempo. O date ele vai determinar a data. Para determinar a hora, vai ser o time. E aqui no name, vou alterar para tempo. Vou salvar. E observa aqui, ó, que mudou o meu campo. Quando eu clico aqui, eu posso estar inserindo a hora. Por exemplo, vou colocar aqui o horário de agora, que é 11h23. Então, 11h23. Observe que quando eu vou digitando, ele já coloca no formato de hora para mim. Já fica bem dinâmico esse campo, já inserindo o formato de hora. Então, esses aqui são os 3 campos que eu trouxe para destacar para vocês. Existem vários outros que foram incluídos no HTML5, mas para a gente começar a deixar um pouco mais completo o nosso formulário, são esses campos que são muito utilizados, principalmente o campo de e-mail é extremamente utilizado, por isso que eu quis mostrar para vocês. O de data e de hora, que deixa muito mais dinâmica a forma de estar inserindo a data e a hora. E os botões para finalizar o nosso formulário. Dessa maneira já estamos preparados para passar para o próximo nível. Até a próxima. Tchau, tchau.